Blunder Panda está de volta com as travessuras. Estamos de volta para a terceira rodada. Ganhamos não uma, mas duas partidas seguidas com a Bong Cloud. E você pode estar se perguntando por que estamos jogando essa abertura boba toda vez. Porque perguntamos para a garotada do YouTube na enquete qual abertura jogar e eles disseram que Bong Cloud é a pedida. Então hoje temos uma criança de 9 anos que aparentemente é campeã nacional e tem 1.800 de elo. E você já sabe qual abertura vamos preparar. Nós não vamos amarelar e jogar alguma abertura fajuta tipo Carol Vida Boba. F6. O complicado Bong Cloud. Esse é o caminho. Você pode assistir a transmissão ao vivo e ver que quando joguei isso, o garotinho ficou meio confuso. Ele olhou pra gente como quem diz, o que esse vovô tá fazendo? Tipo, ele olhou pra gente com aqueles olhinhos pequenos e ficou tipo, que tipo de travessura vocês estão aprontando? Enfim, ele aparece com uma peça, cutucando a gente. O melhor a fazer é se esconder atrás de um ursinho de pelúcia e torcer para ter um pouco de sorte. Peito. Enfim, ele vai pra cá. E é aqui que você pode dizer que a gente não estava preparado com a nossa teoria da Bong Cloud. Porque eu acho que a teoria mais avançada da nuvem de Bong é talvez dar cheque desse lado. Mas a gente foi pulando de cavalo, tentando conseguir algum tipo de jogada com o peão da coluna D. Troca daqui, troca dali, a gente pega o centro e desenvolve. Ele deveria tentar algum tipo de ruptura de peão no centro. Ele escolheu a errada. Aparentemente, essa é a recomendação porque depois das trocas, o senhor gordinho vai ficar sob ataque. Enfim, ele foi para a jogada com o peão da coluna D e dá pra ver que deu uma vacilada. E agora, aparentemente, Fish Ignis pediu para brincar com o D, mas a gente estava indo para as outras artimanhas do D tentando desafiar o centro. Então troca, troca, e essa diagonal fica aberta e a gente vai se dar mal. Então ele vai pulando com o cavalo, querendo entrar e fritar o frango. Ataque precoce da dama chegando. Eu vi essa posição. Temos 1 hora e 20 minutos no relógio, mas estávamos em pânico. O cheque parecia muito assustador. Então decidimos colocar a peça ali. Assim, depois do cheque, a gente pode entrar. Toma, toma, estamos bem. A torre vai ficar ativa. A peça salva esse peão. E talvez, em algum momento, eu possa avançar por aqui. E o gordinho lá de trás pode cutucar o cavalo, e a gente pode se safar. Eu estava com muito medo de que ele fosse encontrar essa ruptura de peão insana aqui. E se eu capturo, a peça entra, o cavalo entra e a gente se complica. Eu estava torcendo para que ele não encontrasse esse lance. Eu estava torcendo que se ele avançasse isso, meu plano era ir ali. Mano, não dá pra capturar depois do disco. A gente pressiona a peça, pressiona isso. Podemos trocar aqui e talvez a gente consiga reagir. Mas Fish diz que eles estão tranquilíssimos e simplesmente faz o rock. Ele está acabando com a gente. Vamos tentar avançar, mas os peões estão morrendo. Já era. Por sorte, ele não encontrou esse lance. Ele foi para as artimanhas do rock. E agora isso não está vindo, então vamos para o plano com o peão D. Ele quer capturar, capturar e ganhar o peão. Então a gente que se dane. Mas agora todas as casas escuras estão vulneráveis, então o cavalo vai saltar e simplesmente acabar com a gente. Não temos nada para fazer. Então a gente só coloca a peça ali, dizendo, se você for avançar, pelo menos eu posso capturar. E sim, seu usuário vai entrar. A gente vai chorar o dia todo, mas vai tentar o dia todo. Felizmente para nós, ele não foi nessa. Ele jogou a torre aqui, nada mal. E de novo, ele poderia ter tentado aquelas manobras do cavalo, teria acabado com a gente, mas ele pulou do jeito errado. E não agora. É desse jeito. Agora a gente captura a peça. Você pode dizer que as casas escuras ainda estão fracas. O que você vai fazer? Deixa passar. O usuário entra. Você faz o que quiser. A peça entra, puxa a torre e pega o prêmio. Sim, mas encontramos uma defesa insana, que é esse peãozinho aqui. E agora, a peça nunca pode entrar. E parece que esse peão está livre, mas nada é de graça na vida. Podemos cravar desse jeito. O gordinho vai pra cá e vai entrar nisso. E não tem tempo. Se você for ali, a gente só dá tchau tchau pra peça. Esse cheque não é nada. Você pode fugir. E a peça não pode fugir. Tipo, pra onde ele vai voltar pra casa? A gente ganha esse peão e depois limpa a casa toda e tá dando bom. Contra-ataque insano. Então, sacrifício técnico de peão. Obviamente ele não aceitou. Pulou pra dentro. Mais um de vantagem. Y ainda tá de boa. Mas olha só, 15 lances de jogo. O Pro já está com 30 minutos. A gente tá tranquilo com 52 minutos. No relógio. A gente joga o Bomb Cloud e amassa a molecada. Meio maldoso. Enfim, a gente desliza o rei pra longe, saindo das artimanhas de cravada. Pode ir pra qualquer coisa. Qualquer coisa tá boa. Então ele pulou, tentando trazer o cavalinho. A gente vai lá e diz que não tem pulinho de cavalo pra ele. Fish quer muito tentar algum tipo de negócio com o peão G. Tipo, capturar e abrir essa diagonal, aquela diagonal e simplesmente acabar com a gente. Ele recua, tentando colocar a dama aqui e fazer algum tipo de bagunça com cravada. A gente diz que nosso plano é só deslizar pro lado. Nosso rei anda pra cá, volta tudo. Ele tá só curtindo o dia. Você tenta um negócio com o peão A. Nosso grandão tá lá. Se você expulsar ele, a gente não liga. Se trocar, a gente fica mais do que feliz. Então você diz que não quer trocar, tá tentando entrar. A gente diz que cobre isso. Vamos dobrar na coluna G e aí a gente ataca.
E assim, de repente, toda a vantagem desapareceu. O cara está com apenas 10 minutos. A pressão do tempo está aumentando e estamos contra-atacando. Ele volta para evitar o mate. A gente rompe o centro. Nosso cavalo está pronto para entrar. E olha só o pesadelo. Se ele capturasse, a gente teria entrado. Ele recua tentando apenas salvar a peça. E esse peão tecnicamente não pode ser tomado porque ele deixou todas as colunas e diagonais abertas. Então jogamos de forma um pouco mais segura. E quando estamos em dúvida, o que fazemos? A galinha ali. A galinha ali. O grasnar ali. E a gente grasna de novo. Olha esse lance. Estamos sendo um pouco descolados demais. Nessa posição, ele sentiu a pressão, capturou o peão, sacrificou a torre, pensando que o gordinho poderia ir lá cutucar o peão, conseguir uma entrada e fritar a galinha, mas não foi o que aconteceu. Nós simplesmente salvamos o peão, colocamos a torre ali, depois tentamos cutucar alguns peões ali para tentar salvá-lo. E, aos poucos, minha rainha gordinha vai entrando, tentando cravar esse peão para ganhar esse peão ou para ganhar aquele peão. E a única maneira de salvar todos eles é colocar a rainha aqui. E uma vez que nos livramos do gordinho, a vida fica simples. Tipo, a gente captura, volta com o cavalinho, tentando ser um cara das trocas, aprendendo com o Blunder Panda. Se a gente conseguir trocar as peças, ficamos felizes. Cutuca o peão, mas nem ligamos. Só queremos colocar a torre na 7ª fileira. Nossa torre entra. Ele tenta cutucar a gente. Afastamos a torre. Trazemos outra torre e ele tenta abrir o jogo, colocando o cavalinho em jogo. Capturamos o peão. Cravamos e vencemos. Ele não pode dizer que somos os minigodos. Sacrificando a torre. E se ele for lá? Temos uma S maluquices de moinho. Ele tenta ali e também serve para o encontro. Damos o cheque. Ele vai para lá. É mate. Se ele sair andando, é um pesadelo. É um pesadelo. Então, na verdade, vencemos 3 partidas seguidas jogando esse Bong Cloud bobinho. Passando por cima de crianças. Crianças de 8 anos. Crianças de 9 anos. Meio insano. Até quando vamos conseguir nos safar dessas confusões? Temos que ser punidos. Alguém tem que nos vencer. Essa abertura não é o caminho.